Olá, mais uma vez estamos aqui levando até você a Palavra de Deus, versículos, eu diria doses da Palavra de Deus, para que você medite bem na sua vida, para que eu também medite bem sobre a minha vida, sobre as atitudes, aquilo que a Palavra de Deus sempre exige de cada um de nós. Sempre, todas as vezes que você for ler a Palavra de Deus, lembre-se que ela vai ser provocativa. Ela vai te oferecer reflexões que vão te ajudar, de certa maneira, a compreender melhor os seus dias, as suas coisas, os seus projetos, tudo aquilo que for importante para você. Mas ela sempre vai provocar alguma coisa na sua vida, ou mudança, ou para que você reveja, para que você continue de fato mantendo no caminho que você escolheu. A palavra de Deus sempre vai estar presente assim. Então é muito difícil a gente ser impassível diante da palavra. É muito difícil que ela não provoque alguma coisa em nós. Hoje, alguma coisa, o mesmo versículo que você pode ler várias vezes ao longo do dia, todas as vezes alguma coisa ele vai te chamar uma atenção especial. E hoje a nossa reflexão é a partir de um trecho bíblico que você conhece, a maioria de nós conhece, que é sobre o anúncio. É quando o anjo do Senhor anuncia a Maria, diz a ela que ela vai ser a mãe do Salvador. Um trecho muito conhecido, mas algumas coisas são muito próprias deste trecho bíblico. Claro, aí a gente pode entender o projeto de Deus para aquela mulher, aquilo que Deus imaginava para a sociedade, para a humanidade, tudo isso condensado, digamos, numa única pessoa, Maria. Mas a nossa reflexão de hoje, ela vai além disso, ou melhor, ela toma um outro caminho que é uma das mensagens que o anjo diz a Maria, naquele diálogo tão, eu diria, comovente, em que Maria recebe de Deus justamente essa notícia: eu vou ser a mãe do Salvador. Acontece que Maria já estava preparada para isso, não para ser a mãe do Salvador, mas preparada para algo muito especial na sua vida. Aliás, esta era uma preocupação daquela sociedade, porque os profetas anunciavam Jesus. A maioria dos profetas falavam de Jesus. Claro, não como nós concebemos hoje, de que Jesus foi anunciado com aquele nome, nada disso. Era anunciado pelos profetas que viria um Salvador. E viria, é claro, a partir de uma virgem, de alguém, de uma mulher, de uma moça que estava preparada para isso. Tanto que em alguns lugares, nos templos, havia um espaço reservado justamente para essas mulheres. E é interessante que quando a gente começa a pensar nisso, a gente vê assim, havia ali no coração de Maria não a compreensão de que ela seria a mãe de Jesus. Não de que ela fosse de fato plenificada desse amor de Deus por ser melhor do que as outras mulheres. Nada disso. O que nós compreendemos a partir de hoje é que no coração daquela mulher já havia de fato essa realidade de que Deus preparou para ela um projeto diferente. E é aí que entra justamente a citação que a gente escolhe. Quando o anjo diz: não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. E a gente pergunta assim, será que Maria ficou apavorada com aquela visita do anjo? Será que ela ficou temerosa daquilo que poderia acontecer com ela? Será que ela de fato tinha esse verdadeiro discernimento de que era a ação de Deus na vida dela? E de que de fato era um projeto que ela deveria e poderia abraçar? É claro que o medo está vinculado não ao medo de Deus, mas é a mesma coisa quando nós temos um projeto, nós abraçamos um projeto e acreditamos naquele projeto. Pode ser que algumas dúvidas pairem na nossa cabeça quando a gente vai realizar isso. Será que vai dar certo? O que será que eu vou colher daqui a alguns anos? Será que de fato isso é algo que eu devo levar em diante? Então, no coração de Maria não pairou a dúvida de se Deus iria abandoná-la ou de alguma maneira iria se esquecer dela. Não nesse sentido, porque nós entendemos pela nossa liturgia, pela nossa exegese, de que Maria acreditou piamente desde o início nesta participação de Deus na sua vida. A questão não é o medo que Maria tinha de Deus, não é o medo de ser abandonada por Deus, mas as incompreensões que talvez pudessem surgir na sociedade. O sim de Maria, ele era real e verdadeiro. Isso era, para ela, era um momento muito especial. Ser escolhida por Deus, tanto que ela achou que não seria merecedora disso. Mas, no entanto, o medo estava vinculado justamente nessa questão. Será
que eu sou mesmo digna de abraçar esta causa que Deus coloca no meu coração e na minha vida? Será que de todos esses anos, tudo aquilo que eu aprendi pela minha fé, será que de tudo isso, olhando tudo isso, eu sou a pessoa indicada para isso? E é por isso que o anjo diz, você encontrou graça diante de Deus. Você sabe que eu acho que nós deveríamos tomar isso como uma referência também na nossa vida? Porque às vezes nós temos uma mania muito grande de não valorizar aquilo que nós fazemos. Ou até mesmo não acreditamos muito, às vezes, naquilo que nós nos propomos a fazer. E esse é um grande erro da nossa parte. E quando a gente tem esse pensamento, seria muito importante que nós voltássemos a essa reflexão de Maria. Nós encontramos graça diante de Deus. E se encontramos graça diante de Deus, nós de fato encontramos a plenitude daquilo que vai ser na nossa vida com essa ação de Deus. Aquilo que nós nos propomos a fazer. Então, na dúvida, é importante a gente se lembrar disso. Da mesma maneira que o anjo disse a Maria que ela encontrou graça, por isso não poderia ter medo, nós também temos que ter isso, ouvir ali nos nossos ouvidos. Nós encontramos graça diante de Deus. Então não são mais dificuldades ou aquilo que normalmente, aparentemente, melhor dizendo, pode parecer maior do que nós. Então, se Maria acreditou em Deus, confiou plenamente naquilo que Deus havia dito a ela, por que nós temos tantas dúvidas, às vezes, de que aquilo que nós nos propomos é, de fato, a vontade de Deus? O caminho que nós escolhemos, a caminhada que nós vamos levando, elas vão dando para a gente justamente esse acreditar ou de se isso é verdade ou não. Por isso, não importa se nós precisamos retomar ou fazer um outro caminho. Nós temos que acreditar plenamente naquilo que nós vivemos. E é isso que, na minha simples reflexão, eu entendo de Maria. A palavra de Deus como referência para a vida dela. Isso é importante que a gente tomasse isso também como referência na nossa vida. Receba então de Deus a bênção para que você tenha um santo dia e que para que as coisas que possam acontecer na sua vida sejam de fato a ação de Deus, para que as coisas que vão acontecendo não sejam para você motivo de medo, motivo de angústia, motivo de incompreensão daquilo que você acha que Deus esteja programando na sua vida, mas que sejam de fato motivo de salvação para você. Não tenhas medo, porque encontraste graça diante de Deus. Foi isso que o anjo disse a Maria e é isso que nós temos que entender que ele diz também no nosso ouvido e em nosso coração. Por isso, receba a bênção de Deus, esse Deus que é um Deus todo-poderoso e que está sempre com você. O Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.